Boa noite a todos. Olhamos para o mundo aí fora e perguntamos o que é tudo isso. E aí lembramos que estamos colocados aqui com todo carinho, que essa oportunidade de reencarnação foi um presente, algo que há muito esperávamos, pois Deus nos escolheu para termos uma gota de luz dentro do oceano da criação. E o oceano precisa de todas as gotas para ser completo. Que Deus nos ajude nessa jornada de autoconhecimento, para que possamos entender que é necessário buscar nossa luz, buscar nossa força dentro do oceano da criação. Aí eu pediria para vocês elevar o pensamento de vocês, para a gente começar essa palestra. Mas uma pessoa que não acredite em uma força maior, sabe que quando a gente eleva o pensamento e se equilibra, fica melhor para fazer qualquer tipo de trabalho. Então, se a gente puder elevar o pensamento, cada um acessando a força maior como chá melhor, uma oração, um mantra, um ponto, conforme forem sentindo, e quando for acabando, me avisem, e aí eu começo a palestra. Então tá, pessoal, eu vou começar, tá bom? Bom, primeiro eu queria me apresentar, tá? Meu nome é Ramon, eu estudo espiritualidade desde os 13 anos, sempre quis entender como é que funcionavam esses mecanismos. Meus estudos buscaram as grandes filosofias que existem na Terra: taoísmo, budismo, islamismo, hinduísmo, cristianismo, espiritismo, Umbanda e etc. Eu trabalho com apometria, mediunidade e bioenergia há mais de 25 anos. Sou sacerdote de Umbanda Sagrada e mago de magia divina. E, como vocês, um eterno aprendiz espiritual. Então, a minha ideia foi trazer algumas discussões, né, de algumas coisas que as pessoas normalmente têm muitas dúvidas e a gente olhando pelo lado espiritual. Então, quero começar com vocês conversando sobre mecanismos da espiritualidade, tá? Como tudo, existe uma mecânica por trás. A primeira coisa que eu queria dizer é que a palavra astral vem de astros, astrum, astros, que tem a ver, nós não somos daqui, né? Nós, como espíritos, a gente veio de outros lugares. Então, nossa casa não é aqui, no final das contas. E aí vem a primeira pergunta, né? Por que precisa de um médium? Por que o plano espiritual não interage com a Terra de uma forma mais direta? Bom, aí a questão vai ser mais ou menos o seguinte. Vocês vão acabar brigando comigo, mas eu vou dizer para vocês que isso a gente entende na física. É a física, aquela que a gente estudava na escola. Por quê? Você consegue misturar, se você pegar um copo de água, jogar óleo, dá para você misturar água com óleo? Não dá, né? Por quê? Porque eles têm densidades diferentes. Então, no plano espiritual, se você ver essa imagem, tem uma pessoa do plano espiritual querendo ajudar essa pessoa que está na maca. A energia dela é mais sutil do que a energia da pessoa encarnada. Então a energia dela transpareceria ela. Enquanto que com o médium, a energia do lado espiritual, ela se junta à energia do médium, ficando lógico que o médium tem que estar sintonizado, fazendo com que a energia que vá para a pessoa seja a soma das duas energias. Dessa forma, o plano espiritual interage com o plano físico. Por isso, da necessidade de médiums. Um dia vai chegar
e que a Terra vai estar num nível de evolução que a gente vai falar direto com os nossos mentores. Vai demorar um pouquinho, mas esse dia chega. Bom, outra coisa, boa noite, Cícero. Boa noite, seja bem-vindo. Outra coisa que, pessoal, não precisa se preocupar, quem perder alguma coisinha, isso vai ficar gravado e depois eu disponibilizo o link para vocês e aí vocês podem assistir com tranquilidade. Uma outra coisa que a gente ouve muito falar é incorporação. Mas é uma palavra que causa dúvida, tá? Ela didaticamente ela não está correta. O melhor termo que a gente poderia usar para incorporação seria acoplamento áurico. Se vocês olham aqui nessa imagem, boa noite, Thaís. Se você olha nessa imagem, o ser de luz que está passando energia para a garota, que a garotinha está passando para a pessoa, ela não está dentro da garotinha, tá? Ela está num acoplamento áurico. A aura da menina está sendo interpenetrada pelo ser de luz, tá bom? Então, é bom a gente entender. Tem certas palavras que são usadas, mas você não pode levar ao pé da letra, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, se eu falar muito rápido, por favor, escrevam no chat. Desculpa, Cícero, eu só consegui ler você agora. Normalmente, quando você entra, o browser faz uma pergunta para saber se você libera algumas coisas do teu computador. Pode ser que aconteça isso. Talvez você tenha que sair e entrar de novo e pedir essa liberação, tá bom? Bom, vocês já ouviram falar de aura e chakra? Esses itens são estudados há mais de 3.000, 4.000 anos pelos hindus, tá? Pelos egípcios também. Aura, vocês já ouviram falar que nós somos uma fagulha divina. Nossa existência, nós somos uma fagulha divina. Essa fagulha divina tem uma frequência e uma vibração. Essa frequência e vibração cria a nossa aura, que é aquela energia que está em volta da gente. Os chakras são vórtices energéticos que nós temos pelo corpo inteiro, tá? Tem os 7 principais, mas você tem milhões e milhões de chakras pequenininhos pelo corpo inteiro. Vocês já ouviram falar de Doin? Já ouviram falar de acupuntura? O Doin e a acupuntura utilizam os chakras para fazer as interações energéticas, tá? Os chakras, os 7 chakras principais, né? Eles têm a boca da frente e a boca de trás. Aqui tem alguns desenhos, tá? A minha ideia hoje é trazer só uma geral. Eu vou fazer uma palestra específica falando de cada um desses temas que eu estou tratando aqui. Tá bom? Bom, como eu falei para vocês, essa palestra são as grandes questões, tá? Então, uma outra questão é o seguinte: a noção de densidade envolve uma questão de física, que nem eu falei, água e óleo. Densidade nunca quis dizer bom ou ruim, tá? Densidade é diferente de intenção. Você pega um leão lá na savana africana, ele ataca ou para se defender ou porque ele está com fome, tá? Não tem nenhuma intenção nisso. É uma necessidade fisiológica de autossobrevivência. Então, pessoal, é o seguinte: no universo não existe energias boas ou ruins. Existem sim energias com vários espectros de densidade. A pergunta que vocês têm que fazer sempre não é se a energia é densa ou sutil. A pergunta que você tem que fazer é qual é a intenção que permeia a energia. Porque é ela que pode ser boa ou ruim. O universo é neutro. O universo não gera energia boa ou ruim. Ele gera energia. As pessoas, em certas situações, fazem com que elas tenham a intenção dentro da energia. Tá bom?
Até aqui tudo bem, pessoal? Posso continuar? Então é assim, pessoal. No caso anterior, esse rapaz que vocês estão vendo aqui, ele foi baleado, tá bom? Ele estava na flor da idade, tá? E aí vocês percebem que ele tem uma outra figura dele em cima. Então aqui é o corpo físico embaixo. Aqui em cima é o corpo emocional, perispírito, corpo astral, o nome que vocês acharem, tá? E aqui você tem um cordão de prata que está rompido, porque ele morreu. Então, ele nesse caso, ele não vai conseguir chegar no hospital astral. Mas espera aí, Ramon. E se ele for uma pessoa boa? Então, não vamos entrar na questão do mérito do karma da pessoa, tá? Que karma vem do sânscrito, que significa causa e efeito. Depois os kardecistas, e o próprio Kardec, porque na época que o Kardec escreveu a codificação, a Madame Blavatsky estava voltando da Índia com vários conceitos hindus, tá? Que ela criou a teosofia. Ela trouxe a questão do karma dos hindus. E aí, Kardec, que é da mesma época da Blavatsky, ele pegou a informação porque encaixava com o que os espíritos estavam passando para ele. Que é a questão de você faz alguma coisa e aquilo que você faz volta para você. O karma significa isso, tá? E o que acontece com aquele cara que acabou de levar o tiro? Ele está denso e ele precisa ser levado para o hospital astral. Se você olha aqui, você tem uma pessoa sutil, tá? Nível muito bom, querendo ajudar a pessoa. Só que não consegue com a energia dela. Então ela através de um médium, de um intermediário, ela consegue tirar essa energia densa para essa pessoa ser direcionada para o hospital astral. Na Umbanda, isso chama-se transporte. Tá? Centros espíritas isso também acontece, mas só acontece, eu não sei se vocês estão acostumados, mas existe uma nomenclatura no centro espírita, que eles falam P1, P2, P3 e P4. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, normalmente os transportes vão acontecer P3 e P4, tá? Que são trabalhos de obsessão mais fortes. Mas também eles fazem transporte. Tá? Transporte o que é? É o médium incorporar uma pessoa que precisa tirar toda essa densidade, tá bom? E aí ela pode ser redirecionada para o lugar que ela precisa ir. E lembrando, ela não estava presa por alguma coisa ruim que ela fez. Ela simplesmente estava presa no mundo físico porque ela estava com uma camada densa que não deixava ela subir. E os mentores estão ajudando para que ela possa ser redirecionada, tá bom? Se a gente fala de energia, vocês vêm me perguntar, tá bom, Ramon, a gente até acredita que existe energia, mas a gente não enxerga, né? Então, todos que estão assistindo agora, eu vou fazer uma pergunta. Vocês têm uma parede aí na frente de vocês? Na casa de vocês? Tá. Eu vou perguntar para vocês o seguinte. Essa parede está parada ou está em movimento? Parada? Alguém mais acha isso ou todo mundo concorda com a Maria ali? Parado. Então, pessoal, é o seguinte. Vocês esqueceram da... Depende do referencial. Tudo bem. Mas eu estou dizendo da própria parede, tá? Da própria parede, tá? Vocês esqueceram da aula de física. Essa parede ela não é constituída de átomos? E os átomos ficam parados? Não, os átomos estão em movimento.
É que a gente não consegue enxergar o átomo. Mas, se você tivesse um microscópio eletrônico, você colocaria na parede e veria que ela está em movimento. Então, o que a gente está tentando falar? Nós, seres humanos, enxergamos uma determinada frequência de luz. Se a gente enxerga uma determinada frequência de luz, aquilo que está fora dessa frequência, a gente não enxerga. Mas não quer que não exista. Você sabe que existe raio X, raio gama, onda de rádio, mas você não enxerga. Tá? Só que existe uma forma de você ver a aura. Na realidade você não vê a aura, você vê o duplo etérico. Tá? Que ela é uma contrapartida, ela fica entre o corpo físico e o corpo emocional, o corpo astral ou psicossoma. Chama duplo etérico. Então, essas fotos que você está vendo aqui, elas foram tiradas num aparelho, chamam fotos Killian, e aí você vê essa luminosidade em volta dos dedos, que é o duplo etérico, tá bom? Eu trouxe algumas coisas aqui para vocês verem. Essa sequência de fotos que vocês estão vendo aqui embaixo é uma sequência de fotos de uma lagarta morrendo. Por quê? Porque a foto Killian, ela trabalha com alta tensão. Tá? A alta tensão para a gente não faz muito problema. Você coloca a mão lá, você não sente nada. Mas para um animalzinho como a lagarta, ele acabou morrendo. Mas dá uma olhada como ele é super luminoso. Ele vai perdendo a luminosidade quando ele vai desencarnando. Espera aí, Ramon. Você está falando que a lagarta desencarna também? É. O universo tem mais coisas que a gente sabe. Se uma lagarta fica iluminada desse jeito, você consegue imaginar como é que o ser humano fica? E uma outra coisa, as energias que nós estamos falando aqui, elas geram doenças também. Então, tem muita coisa de doença que a gente vive aqui no físico que poderia ser tratado no espiritual primeiramente. Um dia a nossa medicina vai tratar disso. Já existem estudos sendo feitos por causa dessas energias. Tá bom? Aqui se traz as fotos Killian para vocês verem o seguinte. A aura é uma energia que fica em volta do teu corpo. Se você for parar para pensar, é como se fosse um campo de proteção. Se você tem um buraco nesse campo de proteção, o que acontece? Energias que não deveriam entrar, entram. Então aqui, ó, vocês estão vendo uma pessoa cheia de buracos na aura. Essa primeira. Essa segunda, uma pessoa em estado depressivo, que ela tem um buraco enorme, um rombo na aura dela. Então você imagina o seguinte, a pessoa já não está legal, já está debilitada pelo estado depressivo. E ainda energias, nesse caso, vocês percebem que nós estamos falando de energias densas, com intenção que não é muito legal. Vão fazer mal para essa pessoa. Tá? Então vão complicar a doença que ela já está tendo. Olha que interessante, pessoal. Aqui, essas 4 fotos são tiradas de uma pessoa incorporando. Primeira foto, a pessoa tirou a foto sem estar incorporada. Na segunda, ela entra em transe e já começa uma ligação com uma entidade. Você percebe que aparece uma segunda energia junto com ela. Na terceira, ela está completamente incorporada. Você percebe que são 2 energias. E depois, 2 horas depois, que a pessoa já não estava mais incorporada. Então, realmente, a incorporação faz com que energias se juntem. Aqui está para se provar que existiam 2 energias ali. Tá bom? Posso continuar?